Cara, a gente já começou a falar um pouco da história do RPG falando desse esquema do preconceito, né? Vamos falar um pouco da história do RPG? Essa é a parte que eu falei assim, já de cara, tem 2 livros que eu já até recomendei pra galera aí. 2 livros chamados, um deles é O Império da Imaginação e o outro é sobre Homens e Dados. Que assim, um deles é a biografia do Gary Gygax, que é considerado o pai do RPG, né, do RPG de mesa. E o outro é basicamente a história de Dungeons and Dragons, assim, né, como ele foi criado, como ele surgiu e tudo mais. E esses 2 livros foram o que me fizeram aprender muito, assim, sobre como é que surgiu o RPG. Eu li eles há algum tempo já, há alguns anos. Nem tudo tá fresco na minha cabeça. Eu lembro de algumas coisas que eu achei muito interessantes. Que a gente não tá nem aqui pra entrar nas minúcias, falar história e tudo mais. Eu tô aqui pra, assim, falar algumas curiosidades que eu acho interessante saber sobre RPG. Pra quem curte, eu acho que é maneiro saber. Mas eu vou falando aqui e vocês quiserem me corrigir ou adicionar algum dado, eu vou falar, vou dar uma pincelada, basicamente, tá? Vai lá. Assim, eu como escritor, né, aquela parada, eu como escritor de ficção, eu gosto de contar histórias, né, é o objetivo desse podcast, falar sobre histórias, basicamente. E eu sempre me interessei sobre como é que é isso aqui, por que a gente conta história, desde quando a gente conta história, e basicamente, se você para pra analisar, você descobre que a gente conta história desde sempre. É verdade. É uma forma de ensinar, é uma forma de você passar informação, é uma forma de você passar conceitos de moral e ética, é muita coisa, assim. Tem uma importância muito grande na vida do ser humano contar histórias, né, as histórias de um povo, tanto fictícias quanto não. E o RPG, quando eu fui ver, as pessoas consideram que tem origem num lance de teatral muito antigo mesmo, né? E remonta lá pra Grécia, assim, que existia o teatro de improviso. Eles se juntavam, 3, 4 atores com um tema e faziam um teatro de improviso e tal. E basicamente eram contando uma história em conjunto ali sem saber o que ia acontecer a seguir, que é mais ou menos isso que a gente tá falando. Mas é sempre aquela parada, você sempre vai descobrir algo que é que nem assim, qual é o pai do computador? Aí o nego vai lá no ábaco de... o ábaco é o pai do computador. Caralho, tá bom, mas não tem nada a ver com o computador. O que o pessoal fala que é realmente a origem do RPG, e aí eu concordo, é uma parada mais recente, que é... Isso tem grupo até hoje, que é uma galera que gosta de reencenar atos históricos, cenários históricos. Vocês já ouviram falar disso? Já. Tem um rapaz na minha pós-graduação que faz isso. Caralho, eu não sabia que isso tinha no Brasil, não. Tem, o cara ele faz encenações históricas da Segunda Guerra Mundial. Maneiro. É sensacional, assim, é foda pra caralho. Ele tem jipe, ele tem a roupa inteira dos aliados, desse aqui, tem as arminhas e tal, é foda, maneiro pra caralho. Sim, essa galera se vestem, né, como personagens, isso que você falou, se vestem como personagens e reencenam batalhas históricas, né, sabe, salvaram a ponte, defenderam a ponte, coisa e tal. E tem esse esquema de roleplay, é basicamente isso, né, você tá ali interpretando um soldado e tudo mais. E isso foi inspirando na galera uma vontade de reencenar essas batalhas de formas mais práticas, basicamente. E aí sempre teve, durante muito tempo, teve, desde 1800 e blau, 1700 e blau, os jogos de guerra, que é estratégico, né? Você monta um cenário numa mesa com montanhas e tal, e você bota soldadinhos nessa mesa e você, contra um outro exército que é o seu oponente, faz estratégias pra, né, ver quem que ganha e tal. Jogos de guerra mesmo, assim, são militar mesmo, é uma estratégia militar isso, utilizada até hoje, inclusive, tem wargames ainda. Hoje é mais digitalizado, né? Mas os comandantes da força militar mesmo de cada país tinha lá, mesmo sem filme tem, né? Tá ali, literalmente, você fazer as manobras militares com os bonequinhos mesmo, pra você ver, levando em consideração terreno, disponibilidade, o número de tropas do seu oponente. Aí você planeja a movimentação das suas tropas. Quando eu tive no exército, tinha instrução, cara. Chamava de instrução de caixão de areia, né? Que era um grande caixote de areia mesmo, aonde você desenhava, fazia ali os relevos, desenhava o que seriam as estradas, colocava umas coisas ali pra encenar o terreno e definia as estratégias de ataque e tal, as coisas ali de exercício, às vezes tinha prova disso. Aí eu ficava só olhando aquilo, né, tirando uma onda de, realmente, oficial do exército e tal. Mentira, eu tava achando o máximo, porra, caraca, já joguei isso aí. Jogando RPG. Já joguei isso, hein, mas não podia falar, claro, não era um ambiente propício, mas... Eu tava lá só pensando, olha, caraca, só, se rolar um D20, fica perfeito.
Mas eu acho que começou assim, começou na parte militar, e aí depois que virou uma coisa, um hobby, que ficou mais facilitado para pessoas, né, que não são militares jogarem. E aí apareceu esses wargames mesmo, que criavam nos Estados Unidos, pelo menos que eu sei, às vezes no mundo todo, mas esses grupos que eu demorei, quando eu tava lendo o livro, inclusive eu achava estranho, porque eu achava que eram grupos militares mesmo, do exército, porque o nome dos grupos eram Associação de Estratégias Militares de não sei o que, da cidade tal. Era uma parada registrada. Eu sei o que é isso. É um grupo de 3, 4 cabeças que compraram lá os jogos de Wargames e ficava todo fim de semana, jogava lá, um na casa do outro e tal. Enfim, e aí esse jogo, né, era uma parada bem reservada, bem nichada. E aí lá no Lake Geneva tinha o Gary Gygax, que ele gostava muito desse tipo de jogo, e ele começou a fazer o que eles chamavam de Gen Con, que eram convenções desse tipo de jogos. Gen porque é do Lake Geneva, e ele organizava essas convenções, gostava muito e tal, até que ele mesmo criou uma variação desses jogos, porque esses jogos como RPG eles tinham as regras, né? Porque cada unidade ali, cada soldadinho não era um soldado, era uma unidade de 100 soldados, né? E aí eu vou mexer na minha unidade para avançar pela lateral da sua unidade de 100 soldados e tal. E aí eu também tenho meu, sei lá, meu grupo de tanques de guerra, coisa assim. E ele fez um jogo desse chamado Chainmail, que era a parada focada na parte medieval, guerras medievais e tal. Só que ele gostava muito de Senhor dos Anéis e tudo mais, e fantasia, e os amigos dele também. Aí ele lançou Chainmail e lançou um suplemento para Chainmail que se chamava Fantasy Supplement, suplemento de fantasia, que você pode jogar Chainmail, que é o jogo de estratégia aqui, mas se você usar esse suplemento de fantasia, você pode ter um mago no seu exército que vai ter magias, ou você pode ter um clérigo que vai curar as pessoas. E aí ele criou um conceito de heróis, que não é... O boneco deixa de ser uma unidade de 100 pessoas e passa a ser um herói que é muito poderoso. E aí eles não vão enfrentar o exército inimigo, eles vão enfrentar um dragão inimigo e tal. Como derrotar o dragão? Só com heróis, né? Seus soldados não vão conseguir derrotar o dragão. E aí o pessoal considera que esse é o início do RPG como a gente conhece. É o suplemento de Chainmail chamado Fantasy Supplement. Essa é a parte que eu me lembro mais ou menos do livro. Aí, mais ou menos na mesma época, quando ele lançou esse Fantasy Supplement para Chainmail, um outro cara que jogava com ele, que chamava Dave Arneson, que são os dois considerados os pais do D&D, Dave Arneson e Gary Gygax. O Dave, ele pegou o Fantasy Supplement, porque ele também jogava Chainmail, ele já tinha uma ideia lá, uma história dele, criou um cenário chamado Blackmoor, que falam que é o primeiro cenário de D&D, e ele mexeu nesse suplemento de fantasia do Chainmail e fez uma coisa voltada, não é mais guerra, eu contra você, agora a gente vai explorar uma masmorra aqui. E ele fez um lance que as pessoas iam evoluindo, agora, porque assim, todo encontro de Wargames, você não jogava outro jogo, né? Você começava de novo do zero, agora é outra guerra aqui. E aí o Arneson foi quem chegou e falou assim, não, o personagem que terminou hoje, amanhã a gente volta a jogar com ele tá com as mesmas coisas, os mesmos itens que ele pegou, amanhã ele continua no mesmo nível, e o pessoal, caraca, então começa a se criar essa conexão com o personagem, e é basicamente assim que começa o que se chama Dungeons & Dragons, porque depois o Gary Gygax vai jogar Blackmoor, curte pra caralho, ele se une com o Dave Arneson e os dois criam esse sistema de regras para jogar esse Blackmoor, esse jogo diferenciado, que não é mais focado em exércitos, né? É focado em pessoas, em heróis, cada pessoa é um herói. Pra galera ter uma noção mais ou menos de quando na história, idos ali de 70, 74, 75. É 1970. Por aí. O D&D sai em 1973... Isso. Chainmail já existia. Quando o D&D saiu, ele ainda era Chainmail. Tipo, o D&D saiu e... Se você não soubesse jogar Chainmail, você não ia conseguir ler o livro de D&D, porque o livro de D&D era um suplemento de Chainmail ainda. Você tinha que saber as coisas, por exemplo, iniciativa, você precisava... rola iniciativa, isso era uma regra de Chainmail, não tinha em D&D. A parada era feita na mão, uns desenhos toscos, assim. Eu vi um cara que fez uma análise das artes dos primeiros livros, e eles não tinham, né? Era de garagem, né? Essa época todo mundo fazia as coisas de garagem, assim. Então, o que eles faziam, eu esqueci o nome que eles faziam, que era Line alguma coisa. Eles pegavam quadrinhos da Marvel e desenhavam os traços por cima. Então, você tinha, sei lá, uma figura do Lanterna Verde com um punho assim no alto, soltando um poder do anel. O cara de D&D, ele pegou o traço do Lanterna Verde por cima assim, aí modificou o rosto do cara, não é mais um anel, botou uma espada na mão dele e virou a arte oficial do D&D.
Pra que reinventar a roda, né? Já tá pronta. Exatamente. O cara botou no vídeo uma arte em cima da outra. Exatamente, ele só trocou e tal. Era bem interessante assim. E aí nego começou a falar: pô, não tô entendendo nada, eu não jogo Chainmail, mas eu curti isso aqui. Aí eles começaram a lançar D&D com as regras de D&D. Como jogar D&D sem precisar saber Chainmail. E aí teve o... Ele tentou vender D&D, né, editar por empresas, ninguém queria, ninguém acreditou. E aí ele e o Arneson juntos criaram a TSR, que é a empresa que começou a editar D&D, estourou, fez um sucesso absurdo, começou a vender muita coisa, todo mundo gostava. Eu lembro, lendo esses livros, eu achei foda a forma que o cara contou, que o cara que escreveu, ele viveu essa época. Não sei se ele viveu essa época ou se foi o próprio Gary Gygax que contava isso pra ele. Que era novo, né? D&D você não sabe. Hoje você até sabe e tal. Ah, entendi. Na época, o que é isso? Eu não sei o que é. E ele contava que o que acontecia às vezes na vizinhança dele sabiam que ele era um mestre de RPG. Ó, ele tá narrando um jogo aí. É todo domingo no porão dele. E aí tinha o grupo dele. E aí o que ele fazia ele narrava o mesmo cenário para vários grupos. E aí cada grupo, o que um grupo fazia, mexia no mundo do outro grupo, porque era o mesmo mundo, tá ligado? Que maneiro. E aí nego falando que tinha gente que jogava no porão de um cara e o cara não aparecia, ele ficava atrás de uma cortina, ninguém sabia quem era o cara. Caralho. Ele só ouviu a voz do cara, tá ligado? Caralho, ok. Sensacional, cara. O cara nem era uma pessoa, era só uma voz que tava narrando a história. É o mestre, né? É o mestre. Aí é um ser. E aí eu lembro que assim, porque assim, pra quem não conhece D&D e quem se interessa pela história e lê sobre isso, você vai saber, esse mundo é um mundo que tem muita controvérsia, né? O que eu lembro muito dos livros é isso, quando você vai estudar a história do D&D, você vai logo descobrir depois que essa dupla, que deveria ser a dupla, né, maravilhosa, Gary Gygax e Dave Arneson, eles brigaram, né? O Arneson, depois de um tempo, ele acusou o Gygax de copiar Blackmore e processou e saiu da TSR. E o Gary Gygax, ele era um cara que ele focava muito na criatividade mesmo, né? Pô, a RPG nasceu dele, cara. Ele queria isso, né? E quando ele criou a TSR, ele não era um cara de negócios. Ele queria criar RPG. Então ele pegou os melhores artistas e os melhores caras mais imaginativos que ele conhecia, botou na TSR. E ele focava na qualidade e pagava bem a galera. E, meu irmão, não importa o tempo que você vai demorar, eu quero que você faça uma parada maneira. Foi o que o pessoal fala, época de ouro. Saía coisa pra caralho. Os maiores cenários de RPG que saíram até hoje saíram nessa época. Saiu o AD&D, né, que é o Advanced Dungeons and Dragons, que foi uma segunda, né, uma revisão e tal. Só que ele não sabia gerenciar uma empresa, então ele teve que se aliar a um cara que eram os irmãos Bloom, se eu não me engano. Eles injetaram dinheiro na empresa, mas em troca viraram sócios ali, meio a meio com o Gary Gygax. E o que aconteceu é que esses caras injetaram dinheiro, mas também não sabiam gerenciar porra nenhuma, gastavam dinheiro da empresa inteira. Teve uma hora que o Gygax, ele não sabia mais o que fazer, a empresa não tinha mais dinheiro. Esses caras que não sabiam gerenciar também, não sabiam o que fazer com a empresa, venderam os direitos dele pra uma mulher que estava interessada, não sei quem é essa mulher, esqueci a história dela. Lorraine Williams, Lorraine Williams, Ela comprou a parte deles na TSR, que ela viu uma oportunidade aí, e aí começou, acho que ela, como eram dois irmãos e o Gygax, ficou ela com 2/3 da empresa e o Gygax com 1/3, né? Ele tinha menos poder que ela. E aí ela começou a fazer a empresa dar dinheiro, né? Só que o problema é que aí a gente entra nessa história que a gente sempre é foda, cara, que é o Gygax, ele era focado na arte, né? Fazer a parada ser boa. E ela, infelizmente, quando você foca nisso, só nisso, você também não vai fazer muito dinheiro, que você vai gastar mais dinheiro do que você ganha. Às vezes os modos maravilhosos, super detalhados, não vendiam muito bem, e ele não entendia isso, ele queria continuar fazendo. E aí o que o pessoal fala é que ela fez a parada lucrar por algum tempo. Mas aí os produtos perderam qualidade, o nego falava que pegava o mesmo produto e lançava de novo com uma capa diferente, o nego ficava puto, enfim. É triste a história, né? Porque ela começou por trás dos panos, tirar o Gygax da jogada. No final o Gygax saiu, o pai do RPG e tal, saiu. E ficou ela sozinha, e depois a empresa parou de dar lucro mesmo assim e foi comprada pela Wizards, e aí a história, né? Basicamente essa é a história do início de D&D, assim. Eu lembro que, dando uma pesquisada também nessa história, se eu não me engano, o primeiro cenário criado pelo Gygax, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros, foi o Greyhawk,
né, que na verdade começou como uma aventura, que era o Castelo Greyhawk, né, que virou uma cidade, depois virou um cenário. Na época que o Gygax saiu, foi quando o Greyhawk começou a ser jogado meio que de lado, né? E aí Forgotten Realms ficou muito famoso, e Greyhawk praticamente não era lembrado, e só voltou a fazer sucesso quando o pessoal lançou o D&D terceira edição, que o pessoal definiu que o cenário base do sistema seria Greyhawk, que eles acham uma jogada brilhante, né? O que os caras resgataram um cenário que estava esquecido e disseram, olha, a menos que esteja especificado o contrário, a gente está falando de Greyhawk. Então as divindades que aparecem no livro do jogador, tudo que é citado, a menos que você especifique que está falando de Forgotten Realms ou de qualquer outro cenário, você está falando de Greyhawk. Foi a forma que eles tiveram de resgatar esse cenário do Gary Gygax e fazer uma justa homenagem, né, ao cara que começou tudo isso. Terceira edição já é 2000, né? Já. Mas aí que voltou o boom todo de D&D foi na terceira edição. Na verdade, toda essa crise que o Marco contou, a gente praticamente não vivenciou, porque tudo aqui chegava depois, né? A gente mal teve acesso a essa penca de coisas que foi lançada nos Estados Unidos, mas quando o AD&D começou a se popularizar aqui no Brasil, a gente já tá falando de anos 90, e quando a coisa começou a esfriar, já chegou o D&D 3. Hoje em dia a gente tem acesso a todas essas informações, mas naquela época, a D&D aqui no Brasil bombava. Tudo era festa, tudo era maravilhoso. Tá tudo ótimo. E lá nos Estados Unidos o pau quebrando, o cara que criou a empresa sendo demitido e mó crise. E pra gente tá tudo certo, tá tudo feliz. É isso, espero que tenham curtido. Sigam-nos em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E por favor, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Grande abraço, até a próxima.